Senhoras e senhores, boa noite. Damos início a mais uma terça astronômica com o tema Foguetes Universitários e outras iniciativas aeroespaciais estudantis. A terça astronômica, ela é uma realização do GEDAI, que é o Grupo de Estudos e Divulgação de Astronomia Intercamp do Cefet, que mensalmente apresenta ao público um tema relativo à astronomia e posteriormente acontece observação astronômica de estruturas celestes visíveis na ocasião. Para hoje, ao final da palestra, a gente vai ter a observação de Júpiter, se as nuvens permitirem, né? E a presente terça astronômica, ela apresenta um objetivo especial, que é o encerramento da primeira GIFOG. A primeira jornada integrada de foguetes, ela consistiu na participação de 4 escolas federais de Belo Horizonte e região metropolitana da Mostra Brasileira de Foguetes. Equipes de estudantes do Cefet-MG, do Colégio Militar de Belo Horizonte, do Colégio Técnico da UFMG e do Instituto Federal Campus Betim realizaram lançamentos de foguete de garrafa PET com propulsão de vinagre e bicarbonato. Os alcances atingidos nos lançamentos proporcionaram a 3 equipes a chance de participarem da Jornada Nacional de Foguetes em Barra do Piraí, no estado do Rio de Janeiro, no próximo semestre. Na competição interna entre as escolas, a equipe Eagle, do Colégio Militar de Belo Horizonte, sagrou-se campeã, atingindo a marca de 214 metros de alcance horizontal. E para a entrega do troféu à equipe vencedora, e representando o comandante do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e Colégio Militar de Belo Horizonte, o Coronel Simorini, nós chamamos a oficial Lourdes, capitã do Exército Brasileiro, para entregar o troféu para os meninos. E chamamos também ao palco os estudantes Marco Túlio, Pimenta e Luiz Fernando, do primeiro ano do ensino médio do Colégio Militar de Belo Horizonte, para que recebam das mãos da Capitão Lourdes o troféu da primeira jornada integrada de foguetes. Quebrador de boneca, assim. Aí. Nós agradecemos a participação de vocês e os convidamos a tomar o lugar no auditório para a gente assistir a continuação da apresentação. Nós destacamos a presença de uma caravana, né, do Instituto Federal de Betim. Muito obrigada. E, dando prosseguimento, agora nós teremos a palestra Foguetes Universitários e outras iniciativas aeroespaciais estudantis, ministrada pelo professor José Eduardo Maltoni Barros. O professor Maltoni possui graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Engenharia Aeronáutica e Mecânica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e doutorado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Minas Gerais, tem experiência na área de Engenharia Aeroespacial, com ênfase em propulsão, atuando principalmente nos seguintes temas: motores a pistão, ensaios de motores, combustores, turbomáquinas, combustíveis, combustão e aviação geral.
Ele também é responsável pela área de propulsão da engenharia aeroespacial da UFMG. Ao final da palestra do professor Maltoni, serão destinados 15 minutos para respostas a perguntas da plateia. E em seguida procederemos à observação astronômica no campo. Professor Maltoni, por favor. Boa noite para vocês. Como ela já me apresentou, me chamo José Eduardo Maltoni Barros, o pessoal me conhece como Maltoni. Eu dou aula de propulsão lá no curso de Engenharia Aeroespacial desde 2006, que a gente vem trabalhando lá na UFMG. Né? Antes eu fui aqui do Cefet, do Campus 2, né? E coordenava também alguns grupos de competição, o pessoal do Aerodesign, que faz competição de aviões, né, de projetos de pequenos aviões para transporte. Né. Eles me pediram para falar um pouco, né, sobre atividades dos estudantes. Né. Então, existem atividades que os estudantes fazem na área relativa ao espaço, né, no ensino médio e no ensino superior. Né. São incentivados em geral pelos órgãos, pelas próprias escolas e pelos órgãos que cuidam das atividades espaciais aqui no Brasil. Claro que sempre com limitações grandes de verba, né? Vocês já devem saber disso. Então eu preparei a palestra de uma maneira mais genérica, tá? Não vai ser muito grande, né? Mas depois vocês têm a oportunidade de perguntar mais detalhes. Né? Para falar de foguetes, né? Então eu preparei isso, né? Mostrar como um foguete moderno, né, funciona, né? Então a gente vai gastar uns 10 minutos aqui passando um vídeo, né, mostrando uma missão espacial, né, que foi feita recentemente. Né. Só para colocar a situação atual no mundo, né, o programa espacial começou, né, com o desenvolvimento de tecnologias para acessar o espaço, né, e provar que era possível realizar missões, utilizar o espaço de uma maneira prática, né, e em benefício do mundo. Né. Durante um tempo, né, desses últimos 20, 30 anos, né, houve um certo recuo em algumas atividades, né, porque é um gasto bastante grande, né, na parte dos programas espaciais, né, e agora a gente está vendo um recomeço, né, um relançamento desses programas, né, com uma possível missão a Marte e outros desenvolvimentos, mas a principal palavra hoje, né, na parte espacial, chama acesso ao espaço, tá? Mas não um acesso que você tenha que gastar milhões, bilhões de dólares para ter esse acesso. Né? Você tem que tornar esse acesso mais democrático, mais econômico, e principalmente mais econômico. Tá? Então, o acesso ao espaço no sentido comercial, então, se você puder utilizar o espaço com maior frequência, com custo mais baixo e com objetivos mais específicos. E de forma a que todas as pessoas tenham acesso a isso, né, e possam utilizar esse ambiente, né, para desenvolver novas tecnologias e tentar atingir novas metas. Né. Essa foto aqui, né, é uma foto do lançamento do foguete da SpaceX, né, uma firma americana comercial, cuja principal missão, segundo a própria firma, é lançar uma missão a Marte. Né? Então eles são comerciais, eles querem ganhar dinheiro com o uso do espaço, né? Mas a missão principal deles, o foco principal deles é Marte. Né? Então essa foto aqui foi tirada por um fotógrafo amador, né? Ele estava fotografando o céu, vocês podem notar que é bem no estilo das observações que vocês fazem, né, com o telescópio, né? Só que tem que aqui ele amplia a exposição da foto, né, para receber mais luz e poder aparecer as estrelas exatamente. Né? Mas por coincidência, estava no sul dos Estados Unidos, né, por coincidência estava havendo um lançamento naquele horário, né, do foguete dessa firma. Né? Então esse rastro que vocês veem aqui
é o rastro do foguete, do primeiro e do segundo estágio do foguete, saindo de lá da Flórida, né, em direção à órbita, né, descrevendo esse arco aqui. E mais interessante ainda é que esse foguete deles, né, é recuperado o primeiro estágio. Então, o primeiro estágio, ele dispara os foguetes para pousar, né, na Terra de novo, né, e se vocês notarem com cuidado, aqui embaixo ó, tem um reflexo da luz do primeiro estágio disparando para pousar. Então foi uma foto que pega a missão completa do lançamento desse veículo, né? Esse é o nome do fotógrafo, e foi no dia 6 de maio de 2016, estava bem recente mesmo. Então foi uma das primeiras as tentativas que eles fizeram para recuperar o primeiro estágio com o objetivo de reduzir o custo do lançamento. Né? Um lançamento desse, né, de um foguete desse porte, né, custa 60 milhões de dólares. Né? Então, a ideia é sempre reduzir isso ao máximo, né, para tornar possível se mandar cargas com diferentes objetivos para o espaço. Então, eu vou passar um vídeo, né, que é um vídeo em tempo real, né, é o lançamento dele, são 10 minutos. 10 minutos é o suficiente para o foguete chegar no espaço, né, lançar a carga dele e retornar à Terra, né, nesse caso íntegro, né, para ser revisado e lançado novamente, tá? Com isso para tentar conseguir reduzir o custo do ensaio. Isso é uma coisa que tem sido feita em todo lugar do mundo, né? Inclusive aqui no Brasil, as tentativas de desenvolvimento do veículo lançador, né, são voltadas sempre à redução de custos, né? Então o projeto que está em andamento agora é o veículo lançador de microsatélites, justamente para permitir que a gente possa lançar pequenos satélites e que vários lugares, né, todas as escolas, as universidades e qualquer instituição possa colocar cargas nesse foguete e ser lançado a um custo aceitável, né, possível para a sociedade. Né? Então vamos ver essa filmagem, né, eu vou comentar alguns pontos dela, está em inglês, tá, mas não tem muita coisa que falar, né, é mais para vocês verem. Os ângulos de câmera podem parecer meio filme japonês, tá? Mas vocês vão notar que isso é a realidade. Eles estão sendo filmados com um telescópio, né? E algumas impressões que a gente via só na televisão, parecendo que era efeito especial de baixa qualidade, né? Na verdade agora a gente vê que é a realidade, né? Então vamos ver esse filme para vocês. Aqui em cima no vídeo, tá? Vocês vão ver o tempo, a velocidade e a altitude do veículo, tá? E tudo está acontecendo em tempo real. Aqui embaixo é a linha de missão, né, do que acontece durante o lançamento todo. Então vamos ver, esse vídeo ele é rápido, não é muito demorado. Não. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff. O foguete tem 9 motores de foguete embaixo aqui. E vai querosene. Ele levanta verticalmente e depois ele começa a inclinação em direção ao alto. Aí já é uma filmagem mais de perto. Aí vocês vão vendo a velocidade e a altitude. Essas estruturas aqui desse lado são pernas para pouso do veículo. Então são 8 motores, então no máximo da potência a velocidade vai subir. Está em metros por segundo mesmo e a altitude em quilômetros. É raro também para um sistema americano, né, usar unidades assim. Então nessa fase ele está na atmosfera, tá? Isso é uma câmera dentro do foguete, né? A estação de controle na companhia, né? E aí o máximo Q quer dizer máxima pressão dinâmica. Então é o ponto na atmosfera que o ar está fazendo a maior pressão sobre a estrutura do foguete. Nesse momento é que muitos foguetes quebram, né? E explodem, né? Se ele não estiver nas condições corretas. Ele já começa a inclinar em relação a horizontal, né, seguindo o arco parabólico. A cauda do foguete, And Falcon 9 is delivering
the National Reconnaissance Office's satellite to orbit right now. We just transitioned through Max-Q, Ele está falando só da and we've begun velocidade. chilling in the MVAC engine on our second stage. Trajectory is looking good so far. Coming up in about Aqui- 20 seconds, we'll have main engine cutoff. Você pode Então, contar o número de That's where all 9 Merlin plumas engines of that aqui. first stage will Tem shut down. We'll see 9 stage separation. plumas aqui, significando que tem 9 Stage saídas separation will be actuated by 4 motores. pneumatic actuators on the first stage. Ele está próximo de desligar, né? Aí desligou o primeiro estágio. And we have main engine cutoff. And stage separation has been confirmed. Isso aqui são os estágios do jato. And you can see the first stage there flipping back. A posição desse é o segundo estágio. Use Tá? the nitrogen thrusters. Ele está voltando, né? Ele vai disparar o motor para voltar. And the Aí boost ele back começa a burn queimar. of that Essa first visão da stage. câmera no foguete, ó. Ele está a 100 km de altitude, já é espaço. Ele precisa dos jatos, esses jatos que vocês vão ver. Aí são jatos de gás frio Boost back burn que will last for direcionam o another 15 foguete. seconds. Aqui é a vista de We use this to longe, reorient the stage de back dentro to do Cape foguete. Canaveral and fly it back from all the forward velocity it had over the Atlantic Ocean. Eles estão acompanhando o primeiro estágio, que ele vai voltar para a Terra, né? Ele vai iniciar ele iniciou a manobra dele, ele liga o motor, retira a velocidade que ele ganhou, né? We also had a successful fairing separation of the second stage. E agora eles vão disparar e As we reposicionar o mentioned foguete. Olha lá, previously, os we will disparos not be dos jatos, covering the tá? remainder of the De primary controle. mission due to the nature of the classified payload on board, but we are covering our first stage as it's making a landing attempt back at landing zone 1, and that's what you're seeing on your Essa screen parte right now. aqui que vocês estão vendo são Right side is an aletas onboard camera. que ele usa para Looking down controlar from the stage. na reentrada da atmosfera. Então, em That velocidade stage itself hipersônica, ele lança, feet isso in funciona diameter. como as aletas 400 do feet tall, foguete, so né, looking para down the direcionar, length fica of na that parte stage. de Those cima grid fins also dele. deployed. Those grid fins São furadas back assim for para Earth's funcionar atmosphere. em alta velocidade e Left baixa side of the screen, velocidade. you're seeing our assets on ground tracking that rocket. The Então ele first está stage is making its virando, way né, e back. se posicionando para voltar para a atmosfera, né? Ainda está alto, 162 km de altitude, né? E tudo em tempo real. O tempo até agora foi 4 minutos do lançamento. Então em 5 minutos ele já chegou em menos de 5 minutos já chegou ao espaço, né? Já lançou a carga que ele tinha que lançar, agora ele está And that boost back voltando. burn was a 3-engine burn. Coming up, we're going to have our entry burn, also a 3-engine Agora burn. eles vão fazer uma queima de reentrada, que é a que diminui a velocidade dele Entry o burn will suficiente para ele happen just reentrar na after the 7-minute atmosfera. mark. Ele continua disparando os jatos, enquanto ele estiver no espaço ele precisa do gás frio para posicionar. The first stage has passed its apogee. It's over Agora ele 130 começa a kilometers descer, já above passou the surface of pelo the Earth. apogeu dele. Those white puffs you're seeing are those nitrogen thrusters on board, which we also use for controlling the vehicle and Uma guiding pressão it muito back to baixa, os zone one. jatos abrem muito rápido, né? O gás aparece ser muita coisa, mas são pulsos pequenos, né? Aí a outra câmera a bordo, né? Então ele está numa trajetória parabólica, ele está voltando mesmo, mas ainda está alto o Entry suficiente burn should be para coming up in about a minute from now. mais You'll see minuto 3 engines ignite at the base of the rocket. We use that to slow down all of the vertical velocity as the rocket is now falling back to the Earth's surface and accelerating. A 100 km, né, não temos quase nenhuma atmosfera, tá? A pressão é virtualmente zero, né? Nós estamos no vácuo. Aí, à medida que ele descer, quando ele chegar aí a 100 ou 80 km, ele vai começar a sentir a atmosfera de novo. Antes disso, eles vão frear para diminuir a velocidade, senão ele queima
ele queimaria na reentrada. If you're just tuning in, we're watching the first stage as it's falling back to Earth in a guided descent back to landing zone 1. We have an entry burn coming up in about 15 seconds. 3-engine entry burn. As filmagens de coisas no espaço são bem And we've entered the entry burn startup. As coisas não acontecem And muito we have the rápido. ignition of the entry burn. Começou a queimar os motores. Né? Eles ligam, são 9 motores para decolar e ele liga 3 motores para a reentrada. Né? Vocês podem notar que a chama envolve o foguete todo, né? Ele é todo protegido para não queimar partes importantes do motor. Né? Mas o foguete está todo aí. Agora ele desligou, né? And E we have continua shutdown. descendo. Né? The first stage. Agora as aletas, né, vão direcionar ele na atmosfera. Ele já está a 32 About 45 quilômetros, seconds, we'll tá? have our landing burn begin. Com velocidades That landing burn will altíssimas, last for about 30 seconds. supersônicas. And then we'll have touchdown of the vehicle. Agora ele vai fazer uma terceira The landing queima, burn is né? going to take us from going about Para 1,000 pousar. kilometers an hour right down to 0 on the surface of Earth. Landing legs will deploy about 10 15 seconds quilômetros de before altitude de um landing. avião, tá? Um avião de passageiros, está descendo aí. Olha lá, esse é uma visão com telescópio, essa é que eu falei que é igualzinho o filme japonês, ó. Mas é de verdade. Stage 1 just passed through transonic regime. Agora já reduziu para a velocidade subsônica. Landing burn startup. And landing burn has hit startup, and we have ignition. Aí ele começou a queimar para pousar, ó. Olha lá a chama dele. Ali é a área de pouso. Ele está voltando para a base de lançamento lá na Flórida ainda. And we have touchdown. First stage has landed back at landing zone 1. Another good day for us at SpaceX. Beautiful sight to see. That is the 4th landing of about A 9 at ideia é landing que esse zone 1. primeiro estágio volte a voar, né, ainda esse ano. Né? Então eles vão pegar esse estágio, limpar, trocar as peças que danificaram e vão lançar de novo outra carga ao espaço. E com isso reduzir o custo deles. Tá? Então isso é mais para mostrar para vocês o que está sendo feito. Isso representa o que se tem de mais tecnologia aí, né? E que todos os países estão buscando, né, diferentemente. Claro que soluções um pouquinho diferentes uns dos outros, né? Mas esse aqui é de uma firma americana com visão comercial de uso no espaço, né? E foco em missão a Marte. Então vamos falar um pouquinho sobre as atividades. Né? A questão toda, né, a gente vê na TV, vê as informações que a gente recebe nos jornais, né? O espaço parece distante para a gente. Né? A maior parte a gente se aproxima mais quando olha no telescópio, ou então participa de algumas jornadas, ou visita as instalações onde está sendo feita pesquisa disso. Né? A questão aqui, né, eu acredito, né, que a intenção é como é que esse espaço pode chegar mais perto de vocês, né? Como é que a gente chamaria a atenção de vocês e criaria mais interesse, né? Mas também a gente tem que prover meios para que isso aconteça, né? Então, os foguetes universitários e outras atividades, né, elas têm o objetivo de trazer mesmo um espaço mais perto de vocês e vocês poderem utilizar isso e encarar como uma coisa convencional, que vocês podem fazer, que podem ter uma carreira nisso, né? Essa é a intenção de mostrar isso para vocês, né? Tanto em qualquer nível de ensino, né, até mais tarde a pesquisa mesmo na indústria ou nas instituições de pesquisa do governo, né? Então, a primeira ideia são os foguetes universitários. Tá? Os foguetes universitários, né, são competições que se faz de projeto, tá, para chamar a atenção dos alunos sobre essa área. Tá? Então, como
tentar, né, mostrar como é que os princípios funcionam, né, e como é que eles podem ser aplicados. Então começa, né, com os programas destinados ao nível médio, né, para atrair então um interesse na parte espacial. Os foguetes nessa classe, né, eles chamam normalmente classe estudantil, tá? Eles são programas relacionados com escola, por exemplo, a AEB Escola, que é a Agência Espacial Brasileira, é o programa da Agência Espacial Brasileira para escolas, né, busca incentivar através de cartilhas, competições, atividades, né, que eles incentivam, né, como vocês também organizaram a jornada aqui, né. Eles normalmente constituem de foguetes pequenos, né, de pouca potência propulsiva, tá, usando água e ar comprimido. O foguete de água é o mais famoso, mais fácil de fazer, é só você pressurizar a água e soltar o foguete, né. Mais recentemente se deslocou o interesse para foguetes de vinagre, bicarbonato ou qualquer coisa semelhante que tenha reação entre os dois, né, um ácido e uma base, né, gerando gás e podendo criar foguetes a partir de garrafas PET, né, ou de refrigerante ou coisas assim, né, como vocês fizeram aqui, né. Esses foguetes têm um alcance limitado, tá? A diferença disso não surgiu antes, porque as garrafas eram de vidro, né, não eram de plástico. Então, com as garrafas de plástico, que tem uma resistência muito boa à pressão, né, uma garrafa PET pode aguentar quase 70 bar de pressão. Então, é uma pressão muito alta, né, então você pode desenvolver um foguete bem mais forte, né, usando essas garrafas, sem perigo dela explodir em cima de você. Também existem atividades relacionadas com foguetes pirotécnicos, tá? Então, existe uma classe de foguetes, né? São modelos de foguetes, são vendidos no comércio, tá? São vendidos pelo correio, você recebe, tem no exterior, mas tem aqui no Brasil também. Essa firma Bandeirantes é uma firma fabricante de foguetes aqui no Brasil, né? Ela produz esses foguetes pequenininhos, né, para chegar a 400, 500 metros de altitude, tá, e você poder fazer vários modelos. Você pode fazer mais de um estágio, você pode pôr mais de um foguete, um motor, você pode colocar paraquedas, né, colocar altímetros para medir altitude, pode colocar altímetros que conseguem marcar a trajetória do foguete, tá. Então, você pode pôr câmeras também, então dá para fazer muita coisa com esses foguetes pequenos, né? Aí depende do nível de competição que você queira. Existe um nível só para checar altitude, ou então verificar a precisão de balística desses foguetes, tá? Isso tudo pode ser maneiras de premiar, né, as equipes melhores, né? Então, e esses foguetes que são comerciais, eles são cargas de pólvora, em geral pólvora negra, tá? E um retardo para soltar o paraquedas. Então, depois que ele queimar, você tem um tempo, uns 6, 7 segundos, aí uma outra carga dispara e solta o paraquedas e o foguete é recuperado, né? Não é uma distância não muito grande, e os foguetes são seguros o suficiente, né, para serem considerados como fogos de artifício. Então, tem que tomar os mesmos cuidados de qualquer fogo de artifício, né? Disparar de longe, né, fazer ignição de longe, usar as plataformas de lançamento para evitar dispersão lateral, né, e coisas desse tipo, né? Aí vocês veem a filmagem só mostrando um foguete de vinagre de bicarbonato, né, então bala e Coca-Cola, né, também funciona, mas não é muito aconselhável fazer isso, né, soltar na mão com alguém perto, né. Pelo que eu sei, vocês tomaram mais cuidado na construção da competição, né. Então, indo para uma competição mais organizada, assim, no sentido de mais ampla e mais abrangente, né, envolvendo universidades e escolas técnicas, né, você tem a classe regular. A classe regular só usa esses foguetes, né, pirotécnicos comerciais,
Não impede da pessoa construir o foguete, mas tem que provar que o foguete é seguro e já foi testado, né? Claro, você tem uma distância de segurança para o lançamento, né? Mas é uma exigência das competições que isso aconteça, né? O disparo, vocês estão vendo um vídeo aí mostrando o disparo de um foguete. Esse vídeo está em câmera lenta, porque ele é bem rápido. Normalmente num vídeo comum a gente não vê o foguete saindo, né? Ele está num fotograma e depois desaparece, né? Mas com câmera lenta você consegue ver um pouquinho, né? E do lado aí tem o Festival Brasileiro de Mini Foguetes, tá? É promovido lá na Universidade Federal do Paraná todo ano, tá? Isso não é só restrito à universidade, está aberto a todos que se interessarem, né? E eles já reuniram 4 vezes, né? A UFMG já mandou equipes para lá e outras escolas também, né? Para competir. As competições que tem lá são uma competição de altitude máxima, então você dispara e verifica qual a maior altura que o foguete atingiu através de um altímetro interno, é um medidor de pressão que registra a altitude do foguete e depois você recolhe e pega a medida, né? E o segundo é a altitude controlada, então você diz 400 metros, o foguete tem que atingir 400 metros de altitude certamente, né? Então essas duas competições, e tem também lançamentos de foguetes maiores. Os foguetes maiores para efeito de competição são considerados foguetes que chegam a 3 km de altitude, tá? Mais do que isso, tá? Já é um foguete de sondagem, aí teria que ser lançado numa base mais aparelhada, como a Barreira do Inferno, ou então, existem algumas bases no Brasil, né? Você tem Barreira do Inferno, tem Alcântara, ambas no Nordeste, né? Aqui no Sul tem a Marambaia, que é do Exército, é o centro de lançamentos da Marambaia, né? Que é um centro de testes, tá? Pertence ao Exército. E existe eu não lembro se é Goiás ou Bahia, né? É na Serra do Cachimbo, tá? E você tem uma base lá de lançamento de foguete, uma base de testes de foguetes do Exército, né? Uma base de testes da aeronáutica também, tá? Na Serra do Cachimbo. Então aí você tem que ir para essas estações mais complicadas, né? Mas essas áreas mais controladas, né? A classificação desses motores é feita pelos Estados Unidos. Existe uma associação americana de foguete modelismo que classifica os foguetes entre A, B, C e D, E, de acordo com a potência dos motores, tá? Então a classe O é a potência maior, a classe A são foguetes com 10 gramas de propelente que chegam a 300, 400 metros de altitude. Então isso é possível de se comprar aí, a Bandeirantes Modelismo vende aqui no Brasil, outras fábricas de pirotécnica podem fabricar sob encomenda, se quiser também, ou então as pessoas podem fabricar os seus próprios propelentes, mas existem algumas restrições sobre os materiais que você compra, né? Então você pode fabricar a partir de nitrato de potássio, né, mais comum, tá? Mas usar perclorato de amônia é mais difícil por causa do controle, né? E é mais raro. Mas é possível também se fazer com isso, desde que atenda os requisitos do Exército, né? A classe livre, né, a classe dos foguetes maiores até 5 km, tá? Elas são foguetes não muito grandes, são foguetes de 1 metro, 2 metros de comprimento, tá? Um diâmetro de 70 a 100 milímetros, tá? E pode ter 1 ou 2 estágios, depende. A recuperação da carga útil é por paraquedas, tá? Aí vocês estão vendo uma filmagem de um foguete, uma câmera dentro do foguete, mostrando ele girando, né? Justamente nessa parte aqui. Vocês veem que ele está girando e com isso para dar estabilidade ao foguete. Depois ele para um pouquinho, né? E o paraquedas é solto e a carga útil é recuperada, né? Então você tem que fazer isso numa área mais desértica, então você precisa de uma área maior para ensaio disso, né? A competição aqui no Brasil ela estava sendo organizada pela Agência Espacial Brasileira, mas ela não deu continuidade a essa organização.
Então, a entidade que está cuidando de organizar uma competição de foguetes desse porte chama COBRUF, tá? Competição Brasileira Universitária de Foguetes, tá? Então, é uma associação sem fins lucrativos, foi criada, acho que no Rio Grande do Sul.